Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá. Ainda fazermos menção, e aqui eu quero já, desde já, apresentar a revista de adultos com a temática do trimestre que diz assim: em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O método que eu estarei usando neste estudo, leitura e alguns comentários sobre esta lição é através de slides, tá bom? Então nós vamos já apresentar a você o primeiro slide, que tem como título Deus, o tema da lição de número 4 da classe de adulto, que é Deus é triuno. Então, a doutrina da triunidade, ou a doutrina da trindade de Deus, nós estaremos estudando neste domingo. Vamos lá. Nós temos o texto áureo diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, esse texto já tem trazendo a ideia de três pessoas que são apresentadas no singular, em nome. Então, a verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. É também o que a lição ela vai tratar. Ela vai tratar que, desde do Antigo Testamento até ao Novo Testamento, há evidências bíblicas, passagens bíblicas, que comprovam a Trindade. Ainda que a terminologia Trindade não se encontre na Bíblia, mas nós encontramos as pessoas que fazem parte da Trindade, as quais elas, distintamente, né, são também chamadas de Deus, tá bom? Vamos lá. O próximo slide nós temos a leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 3, do versículo 15 a 17, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Quem? João Batista. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Então aqui já tem uma referência sobre a Trindade no Novo Testamento. A verdade é, queridos, que o Novo Testamento, ele vai praticamente escancarar. Ela vai descortinar esta verdade, esta doutrina acerca das três pessoas que são Deus, tá bom? Que desde de Gênesis até Malaquias, ou melhor dizendo, percorrendo todo o Antigo Testamento, ali estava inserido, tá bom? O versículo 17 diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Pronto, nós já temos aqui três pessoas simultaneamente aqui falando, ou se apresentando, ou sendo revelada a nós, tá bom? Aí nós temos o capítulo 28 de Mateus, que também é um dos textos lá, o texto áureo, que diz assim: portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então, já temos aqui também a apresentação das três pessoas na divindade, tá bom? Vamos lá. E aí nós temos uma introdução. A introdução é dividida em duas partes para melhor nós compreendermos. A primeira parte, ela diz assim: os cristãos do período apostólico reconheciam a natureza triuna de Deus, mesmo sem a terminologia ou formulação teológica da Trindade. O que isso quer dizer? Quer dizer que esta palavra, querido, ela veio surgir mais tarde como uma forma de combater algumas heresias que estavam surgindo após a morte dos apóstolos. Enquanto a igreja primitiva, naquele primeiro século, eles não necessitavam, eles não precisavam. Por quê? Porque os apóstolos ainda estavam ali e ensinavam o que Jesus tinha ensinado. O próprio Jesus, querido, foi uma das grandes fontes, ou da pessoa que mais falou acerca das pessoas da Trindade, ou as pessoas na deidade, tá bom? O outro ponto diz assim: esta doutrina, a doutrina da Trindade, ela teve fortes fundamentos bíblicos, ou ela tem fundamentos bíblicos sólidos, e foi formalizada mais tarde para responder às ideias equivocadas sobre Deus. Então, esta é a ideia. A introdução, ela vem também nos dar uma certa informação do que a lição ela vai também tratar, tá bom? Vamos lá. Vamos conhecer os três pontos da lição. O primeiro ponto é como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, as heresias contra a doutrina da Trindade e o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Vamos lá. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade é o primeiro ponto.
E nós temos o primeiro tópico que diz assim: a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. O que esse tópico está dizendo? Está dizendo que tanto os judeus como cristãos creem que existe apenas um Deus, tá bom? E aí nós temos aqui também um conteúdo que diz assim: as Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, e aqui há algumas referências, é o mesmo Deus do Novo Testamento. E aí vamos ver essas referências, queridos, tá bom? Nós vamos também usar tanto a Bíblia, em alguns momentos, tá bom? A Bíblia, como também eu selecionei esses textos aqui em ordem para melhor nós compreendermos, para que o vídeo não fique tão longo, tá bom? Vamos lá. Deuteronômio 6,4 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o Antigo Testamento, os judeus creem que existe somente um Deus. Tanto quanto nós também, querido. É o mesmo Deus do Novo Testamento. Segunda Reis, e Ezequias orou diante do Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus com todo o seu exército. Salmos 83, versículo 18, diz assim: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome do Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. E o Salmos 86, versículo 10 diz: é o Senhor, melhor dizendo, pois tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Então, o Antigo Testamento, querido, está ali enraizado sobre a doutrina do único Deus. O que o Novo Testamento e nós como cristãos, querido, também nós cremos, querido. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Marcos, e aí nós vamos para lá ler, ele disse assim: Jesus respondeu a quem? Aos que estavam interrogando, um escriba, um fariseu. O principal de todos os mandamentos é, aí ele repete lá, o credo dos judeus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tá bom? Então o texto continua: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Vamos lá? Ainda no primeiro ponto, né, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, também está inserida lá nos textos, e aí nós temos como entender, que cada uma das três pessoas é chamada de Deus. A Bíblia afirma que é apenas um Deus, mas ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente Deus. É isso que nós cremos. Nós cremos que a Bíblia ensina isso, que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, não são deuses. Somente um Deus que é representado, ou que se apresenta, ou que é conhecido por três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos para os textos. Os textos agora encontram em Filipenses. O nome Deus é aplicado ao Pai. Filipenses 2, 11 diz assim: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem? O Senhor Jesus Cristo. E ao Espírito Santo. Atos, capítulo 3, versículo 4, 3 e 4. Capítulo 5, versículos 3 e 4. Diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E aí o versículo seguinte diz assim: não era porventura teu, e vendido não estava em teu poder? Como, pois, concebeste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Vejam só que a ideia que o apóstolo Pedro primeiro fala que eles tinham mentindo ao Espírito Santo. O versículo 4 reforça a ideia de ele estava mentindo, porém agora usa a ideia ou usa a palavra Deus, tá bom? Vamos continuar. Ainda na parte B do primeiro tópico, do primeiro ponto, diz assim: e cada uma das três pessoas é cada Senhor, tá bom? Então o tetragrama YHWH, que significa Senhor, é usado para se referir ao Pai. E agora nós vamos para a Bíblia. Salmo 110, versículo 1. Se você tiver uma Bíblia em casa e quiser acompanhar, eu lhe convido. Salmos. Passou aqui. Opa. Salmo 110, versículo 1. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, melhor dizendo, me perdoe, meus queridos. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Ao Filho, Isaías 43. Isaías
43 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aqui está falando acerca do Filho. Endireitai ali uma entrada para o nosso Deus. Aí você vai encontrar essa mesma referência em Mateus 3, capítulo 3, versículo 3. E ao Espírito Santo, Ezequiel. E aí nós vamos para Ezequiel, capítulo de número 8. E aí nós temos o versículo 1 e o versículo 3. Vamos ler lá? Diz assim: no 6º ano, no 6º mês, do 5º dia do mês, estando eu assentado em casa, e os anciãos de Judá assentado diante de mim, sucedeu que a mão do Senhor, Deus, caiu ali sobre mim. O versículo 3. E estendeu para mim o que parecia uma mão, e me pegou pelos cabelos. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e as visões de Deus, e me trouxe a Jerusalém. A ideia aqui, que primeiro, Ezequiel é levantado por Deus, mas no versículo 3 diz que o Espírito Santo ainda estava guiando e levando Ezequiel. Esse mesmo nome também é aplicado à Trindade como um todo. E aí nós já temos lido o Deuteronômio 6:4, e aí nós vamos ler Salmos 83, versículo de número 18. Vamos lá? Rapidamente. Diz assim: para que saibam que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, querido, esta palavra, esse tetragrama, Yahvé, e aí já trazendo aquelas transliteração, né, que é Senhor, ela está envolvida em todas as escrituras. E aí a C, que é o C, a parte C, diz assim: o monoteísmo bíblico não contradiz a Escritura, ou melhor dizendo, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Deuteronômio 6, versículo 4, diz: a confissão de fé judaica usa o termo hebraico eshad, único, para descrever Deus, indicando uma unidade composta, como em Gênesis 2:24, onde o marido e a mulher são uma só carne. Então essa é a ideia do que essa palavra eshad vem trazendo, esse único, que ela é praticamente a ideia de junção, tá bom? Assim como em Gênesis 2:24. Esse termo reforça que o monoteísmo judaico-cristão não está em contradição com a doutrina da Trindade. Então nós já temos muitas provas, nós já temos muitas referências, muitos textos que vai falando acerca da Trindade nas Escrituras Sagradas. Agora, continuando. O segundo tópico do primeiro ponto diz assim: evidenciada no Antigo Testamento. E aí nós temos o que, querido? A doutrina da Trindade está implícita no Antigo Testamento, em passagens que indicam uma pluralidade na unidade de Deus, como em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Capítulo 3, 22 diz, eles tinham que organizar ali, porque o homem tinha se tornado como um deles. E na Torre de Babel, a referência vai dizer que eles desçamos e vamos ver o que os homens estão fazendo. Onde Deus fala em termos plurais, façamos e desçamos. Em Isaías, capítulo 63, versículo 8 a 14, a interação entre Javé, o Espírito Santo, e o anjo da sua face também evidencia essa pluralidade divina. Vamos continuar. O terceiro ponto, do terceiro tópico do primeiro ponto da lição diz assim: revelada no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus, que subsiste eternamente em 3 pessoas. E aí nós temos a letra A Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade é evidenciada no Novo Testamento com destaque para a grande comissão, a distribuição dos dons. Eu não sei se os irmãos se lembram daquela ideia, né? E aí, vamos ler lá, 1 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos lá. A partir do versículo de 4 a 6, que diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Apresenta a primeira pessoa. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, a segunda pessoa. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todo. Então aqui há uma ideia trinitária de que a Trindade está inserida no Novo Testamento e ela revela a si mesma, tá bom? E nós temos a bênção apostólica, né? Que é também uma das que faz referência à Trindade. Lá em Efésios, capítulo 4, dos versículos 4 a 6. Vamos lá para Efésios, por favor. Efésios, capítulo 4, dos versículos 4 a 6, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, mas também foste chamado e uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor e uma só fé. Há um só Deus. Então aqui também, querido, há provas cabais sobre a Trindade no Novo Testamento. Na obra da salvação, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos lá, queridos. Vamos lá para 1 Pedro,
1 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vejam só. E Filipenses 3:3, que nós também lemos aqui, né? Deixa eu só ver. Não está aqui. Vamos lá. Filipenses. Porque nós é que somos a circuncisão, nós, porque servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vamos lá. Então, a ideia da Trindade, ela está inserida no Novo Testamento. Também a Trindade dos credos. E aqui são os credos de Atanásio, um dos mais famosos. Diz assim: a Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintos. O que isso quer dizer? Que eles são iguais na glória, majestade e eternidade, na divindade, porém e também na substância, porém distintas. São pessoas distintas. Por que o autor, o comentarista, está batendo diversas vezes na tecla sobre as distinções das pessoas na Trindade? Porque nós vamos agora entrar, queridos, nas heresias que surgiram a partir do segundo, do terceiro século da igreja primitiva. Esse movimento, desde a sua origem, o segundo ponto da lição diz isso: as heresias contra a doutrina da Trindade. Esse movimento, desde a sua origem, no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Praxeas e Sabélio. Tá bom? E aí nós temos ainda o monarquianismo. Tentou preservar o monoteísmo, mas negou a distinção entre as pessoas da Trindade e divide-se em dois grupos. Vejam só, ainda que a ideia do monarquianismo era preservar, lutar pelo monoteísmo, eles negaram as pessoas da Trindade. E aí, irmãos, negar a divindade do Espírito Santo, a divindade de Jesus, é muito perigoso, é muito perigoso. Vamos seguindo. Monarquianismo dinâmico. O monarquianismo dividiu-se em dois grupos principais. O primeiro é monarquianismo dinâmico, que defendia que Jesus recebeu poderes divinos em seu batismo, lá no batismo de João Batista, mas não era Deus por natureza. Bom, nós temos também o monarquianismo modalista, que é o que nós vamos mais tratar, que é o unicismo. Afirmava que Pai, Filho e Espírito Santo eram modos ou manifestações diferentes de um único Deus. Era o mesmo Deus. Era a mesma pessoa. Não havia três pessoas, não havia distinções. Era modos ou apresentações ou manifestações diferentes. Nós vamos entender melhor isso aqui, viu, queridos? Bom, nós temos também o monarquianismo modalista, que é o que nós vamos mais tratar, que é o unicismo. Afirmava que Pai, Filho e Espírito Santo eram modos ou manifestações diferentes de um único Deus. Era o mesmo Deus. Era a mesma pessoa. Não havia três pessoas, não havia distinções. Era modos ou apresentações ou manifestações diferentes. Nós vamos entender melhor isso aqui, viu, queridos? Vamos continuar. Diz assim: pode ser explicado de forma mais clara como a crença de que Deus é uma única pessoa que se manifesta em diferentes formas ou modos. E aí eles fizeram até uma separação aqui: o Pai na criação, o Filho na redenção e o Espírito Santo na santificação. Vamos continuar. Em outras palavras, a mesma pessoa divina era ora como Pai, ora como Filho e ora como Espírito Santo, dependendo da ocasião. Não sei se os irmãos estão tentando compreender, mas aí eu vou mais adiante, eu tenho mais alguns exemplos e mais algumas ideias. Vamos lá. Imagine que uma pessoa desempenha três funções diferentes: pai em casa, gerente no trabalho e amigo em um grupo social. Apesar de ser uma pessoa, ela assume funções diferentes conforme o contexto. Essa é uma analogia do unicismo. Os irmãos entenderam? A mesma pessoa desempenhando funções diferentes. Tá bom? Essa é uma ideia do unicismo. Vamos para outra ilustração. Imagine um autor que interpreta diferentes papéis em uma peça teatral. No primeiro ato ele aparece como rei, no segundo ato como guerreiro e no terceiro ato como mensageiro. Apesar dos papéis distintos, é sempre o mesmo ator. Da mesma forma, o unicismo defende que Deus, sendo apenas uma pessoa, atua como Pai, Filho ou Espírito Santo, dependendo do contexto. Nós deram agora para compreender o que o unicismo ele representa hoje na atualidade, o perigo que essa doutrina vem trazer para nós. Dizer que não há três pessoas, apenas modos, formas e funções, mas é a mesma pessoa. Isso a Bíblia não ensina, desde o Antigo Testamento, querido, até o Novo Testamento. A Bíblia deixa claro que existe três pessoas distintas na deidade.
Os três são Deus, porém não são três deuses, tá bom? Eu creio que os irmãos têm compreendido. E aí nós vamos para o último ponto. O último ponto, querido, ele vem agora trabalhar esse unicismo na atualidade. Há outros, como a gente pode dizer, igrejas, doutrinas, heresias, pessoas que pregam sobre esta doutrina unicista. Vamos lá. Diz o quê? Atualmente, primeiro ponto, o problema. Atualmente, alguns movimentos pentecostais unicistas ensinam de forma sutil um desvio doutrinário sobre Deus, muitas vezes por meio da música. Porém, Jesus afirmou que a vida eterna depende do reconhecimento da distinção entre o Pai e o Filho. Olha só, querido, a vida eterna depende de que eu entenda, conheça, reconheça e tenha total ciência que Deus o Pai é uma pessoa, que Deus o Filho é outra pessoa e que Deus o Espírito Santo é outra pessoa. Vejam só o versículo do capítulo 17, ou melhor assim, o versículo 3 do capítulo 17 do Evangelho de João. Que conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tá bom? Essa distinção é espiritual e implica comunhão, fé, obediência e adoração. Apesar disso, o conhecimento do Pai e do Filho reflete sua unidade de natureza divina. Vamos lá para João capítulo 10. João capítulo 10, versículo de número 30. Já encontrei. Diz assim: eu e o Pai somos um. Tá bom? E Mateus capítulo 11, versículo 27, melhor dizendo. Muito bem. Vamos lá. Diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão... E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha só as distinções. Eu, o Pai, ele faz a distinção, somos um, na deidade, na essência e na substância. Porém, pessoas distintas e diferentes. E o outro lá é a referência de Mateus. Ele também faz a distinção. Tá bom? Vamos continuar. E aí tenho que fazer uma reflexão bíblica. A conversão de pessoas por meio de músicas unicistas não valida o erro doutrinário, pois o poder está na palavra de Deus, que é a semente eficaz, mesmo quando semeada por mãos imperfeitas. Jesus advertiu que nem todos que realizam obras em seu nome estão alinhados com a verdade. Mateus 7, de 21 a 23, falando dos falsos profetas. Direi naquele dia, nem vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sentir-se bem ao ouvir essas músicas não podem fundamentar doutrinas, já que emoções são enganosas e caíram com a natureza humana no Éden. Jeremias 17, 9. A única base para a doutrina é a Bíblia, que nos guia pela palavra e pelo Espírito, tá bom? Nós vamos agora para o último ponto. A posição oficial das Assembleias de Deus diante deste movimento unicista, que também tem músicas, são bem conhecidos, cantam, e muitas vezes até as nossas próprias igrejas cantam essas músicas. O unicismo é condenado pela Bíblia e considerado heresia pelas igrejas desde sua origem, sendo rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas para evitar a adoração a um Jesus falso. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Vamos lá. Ler mais essa referência para nós concluirmos. E foi muito bem. 11:4, 2 Coríntios. Bem aqui. Diz assim: porque se chega alguém e vos prega outro evangelho, que não pregamos, ou se recebeis outro espírito que não aquele que recebeste, ou outro evangelho que não acolheste, de boas vontade o suportais. E aí, querido, nós temos o último ponto aqui. Embora discordemos dessa doutrina, devemos tratar os unicistas com respeito e mansidão, mantendo um contato respeitoso e amoroso. Amém? E aí nós vamos para a nossa conclusão. O que a conclusão diz? Que o credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade, afirmando que devemos adorar um Deus em Trindade e Trindade em unidade, sem confundir as pessoas, nem separar as substâncias. Os unitaristas erram ao separar a substância, enquanto os unicistas confundem as pessoas, levando ambos a acreditar em um Deus diferente, revelado pela Bíblia. Que Deus em Cristo, queridos, vos abençoe. Que Deus em Cristo possa estar concedendo a graça de compreendermos melhor esta doutrina, tá bom? Até a próxima. Amém.